Amém? Glória a Deus. Nós lemos um texto bem comprido, né? Bem comprido. Irmão, eu quero trazer para vocês uns pontos fundamentais a qual nós possamos entender nessa mensagem. Essa mensagem, nós podemos compreender que ela não começa nesse capítulo número 5, mas sim no capítulo número 4. Porque Jesus pregava para uma multidão. Ali, Jesus saiu daquela multidão para atravessar para o outro lado. Então ele dá uma ordem para o seu discípulo: passamos para o outro lado. Ele deu uma ordem que eles iam chegar do outro lado. Mas Jesus, com o entendimento que ele tinha, mas os discípulos não compreenderam aquilo que estava para acontecer. Se existia bastante gente aonde Jesus se encontrava pregando ou ensinando, agora Jesus dispersa essa multidão e pega o barco e vai para o outro lado. No seu capítulo número 4, a Bíblia relata que houve uma grande tempestade e Jesus dormiu na polpa. Acalma o seu discípulo que estava desesperado. Então ele dá ordem, aquele vento dá ordem, aquela tempestade, e tudo belezinha. Então, quando Jesus coloca o seu pé, ou de Gadarena, acontece algo importante. Vem um homem sobre o seu encontro. Esse homem pode ser eu e pode ser você. Mas o que faz Jesus sair de um lugar para o outro? Se fomos nós estávamos conversando, eu e o pastor ali, tipo assim, cadê o povo? Nós às vezes queremos multidão, nós queremos ver bastante pessoas, ou ensinar para bastante pessoas. Acho que o maior prazer de alguns pregadores, alguns palestrantes, alguns ministros, é encontrar o ambiente cheio de pessoas. Mas Jesus faz ao contrário. Ele dispersa aquela multidão e vai atrás de uma pessoa. É interessante que agora o texto nos afirma que quando Jesus chega e põe um pé na terra, corre um maluco, um louco, um perdido, desesperado. O texto fala, mas quem é esse homem? Esse homem, o evangelista Marcos, ele nos descreve esse homem aqui, chegando ao outro lado do mar, a província dos Gerasenos. Descendo ele do barco, saiu ao encontro do sepulcro. Ele saiu de onde? Sepulcro é lugar de quem? De morte. Mas esse homem estava morto ou estava vivo? Mas ele estava num ambiente errado. Exatamente. A palavra fala que agora esse homem, ele estava possesso de um espírito imundo, a qual morava no sepulcro, e mesmo com cadeias não podiam prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões, cadeias, e as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia conferir. Nós entendemos que aqui, que esse homem, o corpo, a matéria, o veículo dele, estava sendo comandado por alguém.
A palavra fala que esse homem, ele andava de dia e de noite, clamando. Esse homem não tinha ninguém que continha ele. Esse homem já era uma condição de deixar de lado da sociedade. Esse homem, ninguém conseguia chegar perto dele. Esse homem, ninguém conseguia dominar esse homem. Esse homem estava possesso de uma legião de demônios sobre a vida dele. Esse homem era quase imbatível. Esse homem era incansável. Esse homem tinha força de 200.000 demônios nele. A palavra fala que existia o quê? 2.000 suportes. Esse homem, ninguém conseguia chegar perto dele. Esse homem morava num ambiente de morte, sepulcro. Quem mora aqui no cemitério? Ninguém, né? E ninguém quer morar no cemitério. A mente desse homem estava escura. A mente desse homem estava sendo dominada. Esse homem, nós olhamos para o texto a qual o Marcos revela para a gente, nós entendemos que esse homem não tinha jeito. Mas a palavra de Deus fala quando Jesus coloca o pé aonde? Na cidade, na terra. Esse homem veio de encontro com ele. Esse homem talvez já foi polícia lá. Nesse tempo, era o centurião que tinha lá, a guarda, iam lá prender esse homem diversas vezes. Esse homem regaçou com tudo. Esse homem tinha as algemas, ele fazia, era uma força, era um indomável, um leão indomável, uma pessoa indomável que ninguém conseguia dominar. Mas chegou um. Fala comigo, chegou um. E não preciso colocar grilhões. Chegou um. Que não precisa colocar na cadeia. Não tinha porrete, não tinha arma, não ameaçou. Tinha um que só colocou o seu pé. E esse homem entendeu que tinha que se prostrar. Aquele processo que estava sobre ele reconheceu que Jesus era filho do Deus Altíssimo. Essa noite nós estamos aqui para glorificar o nome dele, porque ele nos trouxe sobre uma libertação, assim como éramos no passado. Esse homem era semelhante a gente. Esse homem era como se tivesse incansavelmente saía para um lado, saía para o outro, desesperadamente, não tinha medo de nada. Mas eu quero te dizer essa noite, antes mesmo desse homem conhecer Jesus, a graça do nosso Deus já o preservava. Não entenderam, com certeza. A graça de Deus já o preservava. Antes mesmo dele olhar para Jesus, conhecer Jesus, a graça de Deus já o preservava. Está parecendo com a gente, né? Igualzinho a gente, antes mesmo de nós conhecer Jesus, de nós se entregar para Jesus, o Senhor já nos protegia. O Senhor já nos protegia. O Senhor já nos livrava. Porque a palavra fala que esse homem andava de dia, de noite. Ele pegava uns cacos de telha e começava a se cortar. Esse homem se mordia. Esse homem tentava tirar a sua vida por diversas vezes. Olha só, quantas vezes nós se deslocamos para ambiente de morte. Eu, diversas vezes, já voltei num ambiente de morte. Diversas vezes eu vi a mão de Deus sobre a minha vida.
Existia um carnaval no Maranhão, a qual muitas vezes perigo de morte, escapamento, meu Deus do céu. Tinha dia em casa, eu chegava com a cara arrebentada, mas não morri. Não morri. Quantas vezes eu saí correndo de perigo de morte, o ambiente a qual eu escolhia para estar era um ambiente que me oferecia a morte. Esse homem não era diferente da gente. Quantas vezes nós bebemos e perdemos a consciência e falamos algo que atingiu o emocional de outras pessoas, a qual nós sofremos ameaça de morte. Quantas vezes nós procuramos, inconscientemente, através da bebida, procurar a própria morte, provocar alguém. Quantas vezes nós, mas antes, escuta, antes mesmo de nós conhecer Jesus, a graça já estava sobre a nossa vida. Antes mesmo de nós reconhecer o nosso Salvador, eles já tinham um cuidado especial por nós. Quantas vezes algumas pessoas desenvolveram doença, algumas pessoas já caíram na prisão, algumas pessoas já sofreram um acidente e não conheciam Jesus. A palavra fala que esse homem se tentava se cortar e não morria. Os demônios que se encontravam dentro desse homem queria destruir esse homem. Aleluia. Quantas vezes o inimigo preparou para vocês? Quantas vezes o ambiente que a qual você frequentou, que eu frequentei, estava exposto, um velório para você, e a sua sepultura estava aberta. Esse homem, a Bíblia relata que esse homem se encontrava em lugares de sua morte, sepulcro. Mas fica tranquilo, que a revelação de Deus ainda vai vir para mim e essa noite. A palavra fala que agora, quando ele vê Jesus, ele corre não para arregaçar, não para bater, não para destruir Jesus, mas sim para adorar Jesus. Glória a Deus. Pastor, eu acho que você entende isso, que quando nós ministros, nós pregamos, né? E o Senhor gosta de falar isso. Mas o Senhor gosta de falar muito isso. Se eu pudesse pregar e eu nem abrisse a minha boca, seria algo extraordinário. Gente, Jesus pregou para esse homem? Dê o texto. Jesus pregou para esse homem? Não. Quando ele tem um encontro com a mulher samaritana, ele vai e prega. Conversa. Zaqueu conversa. Diversas vezes ele conversa. O texto ele fala que ele conversa. Com esse homem aqui. Ele falou alguma coisa? Quem já leu esse texto? Deus. Ele não falou nada, né? Falou nada. Ele fala para o quê? Para o espírito imundo: sai dele. Sai dele. Mas a palavra nos fala que esse homem, ele é liberto. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós entendemos que lá em Betânia existia alguém dentro do sepulcro. Estava morto ou estava vivo? Quem estava lá? Em Betânia? Lá diaconisa, você consegue? Quem estava lá, diaconisa? Que Jesus olha lá e fala assim: sai para fora. Quem estava lá? Eita! Vai, glória, em Betânia. Quem? Lázaro. Ele estava onde? No sepulcro. E sepulcro é lugar de quê? De morto. E ele estava lá
e fala assim: Lázaro, sai para fora. É diferente agora esse homem aqui. Jesus não dá nenhuma palavra. Quando Jesus coloca o pé, esse homem sai da onde? E vai para onde? Jesus pregou para esse homem? Porque a mesma liberação de palavra é o mesmo homem que se encontra assim, em pé. Então eu quero dizer para vocês e para mim, porque aqui é um ambiente profético, porque a presença de Deus é real. E quando Jesus libera uma palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida, vai acontecer. E mesmo que você não possa ouvir a palavra dele, mas ele se encontra aqui, assim como ele se encontrava em Gadarena. Ele não liberou nenhuma palavra para a vida daquele homem, mas ele estava no ambiente e aquele homem foi liberto e batalha. Aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus, quando coloca o pé, o homem sai para fora do sepulcro. Em Betânia, Jesus mandou remover a pedra. E liberou uma palavra: sai para fora. E Lázaro saiu. Esse homem, ele tinha casa. Esse homem, ele tinha família. Esse homem, ele perdeu a sua identidade. Quando eu olho para dentro desse texto, eu me vejo como esse homem. Um homem que não tinha, a perturbação era de dia e de noite, que não tinha destino, que não tinha uma centralidade, que não tinha um repouso, que não tinha ninguém que podia chegar próximo desse homem. Todos da cidade já tentaram de diversas maneiras ajudar esse homem, mas Marcos nos revela que ele quebrava tudo, regaçava tudo. E nesse momento nós olhamos, ao ler o texto, nós entendemos que ninguém podia ajudar esse homem. Ninguém podia. Mas no versículo de número 8, pois Jesus lhe disse: sai dele. Aleluia. Espírito. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião. É o meu nome, pois somos muitos. Rogai muito, que não nos enviasse para fora da cidade. Ora, andava ali, pastoreando bastante pelo monte, uma grande manada de porcos. E o Espírito imundo rogaram a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entramos nele. E no versículo número 13, Jesus disse: permitiu. Jesus permitiu que esses demônios entrassem naquele porco. E o texto continua dizendo dessa forma, Gustavo: saindo aqueles espíritos imundos e entraram no porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se como um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram esses acontecimentos na cidade pelo campo, e muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião,
assentado, vestido e em perfeito juízo. Nós temos que entender, porque Jesus disse sim para o demônio, e no versículo de número 19 ele disse não para o endemoniado de Gadara. Aleluia. Muitas das vezes o sim de Jesus vai te causar morte. Jesus disse sim, viu? E os demônios entraram no copo e fizeram o quê? Morreram. Às vezes nós estamos insistindo, Senhor, me dá isso, Senhor, eu quero isso para mim. Senhor, nós estamos insistindo, nós estamos vendo, eu quero isso, Senhor. E Jesus fala assim: não, porque se eu te der isso aqui, você vai se desviar. Se eu te der isso aqui, você vai para o caminho errado. Se eu te der esse aqui, você vai morrer. Muitas das vezes o sim, aleluia, e o não de Jesus. O não de Jesus vai te proteger. Por que não? Vocês já falaram não para o seu filho? Quantas vezes? Mas por que falaram não? Para proteger. Você acha que Jesus não faz a mesma coisa com a gente? É interessante que agora aqueles homens daquela cidade, o que fizeram de tudo para ajudar esse homem, viu? Fizeram de tudo, tentaram prender, tentaram conter, tentaram ajudar e não conseguiram. Com a sua metodologia, com o seu jeito, com as suas técnicas, e não conseguiram conter esse homem. Jesus, ele não precisou de nada. Ele não precisou de nada para conter essa força do inimigo. É nisso que muitas das vezes eu fico olhando o trabalhar de Deus em certa situação na vida de muitas pessoas. Às vezes a compreensão que nós possamos trazer é nos entender que às vezes nós não precisamos de nada, somente a graça de Deus sobre a nossa vida, para que nós possamos viver em abundância, uma direção de Deus para que nós possamos caminhar no caminho verdadeiro. E esse homem aqui, esses homens agora, eles olham o tanto que eles queriam ajudar esse demoniado. Mas isso é só mentira, pastor. Isso é só mentira. Porque quando olharam o homem liberto, vestido, a Bíblia fala que no capítulo número 4, esse homem andava o quê? Nu, seminu, para cima e para baixo, de dia e de noite. Talvez algumas pessoas ficaram. Você já viu esquizofrênico? Pessoas esquizofrênicas? Louco, não tem medo, vai para cima e para baixo. E ainda mais quando se envolve com droga ilícita. Fica agressivo, às vezes se morde, tem alguma deficiência psíquica, às vezes se morde, às vezes não está nem aí, está na chuva, está no frio, anda de dia e de noite. Talvez o Senhor tentou ajudar, até a guarda municipal tentou ajudar, mas esse homem era tão agressivo que ninguém conseguia chegar perto dele. Mas quando o povo olharam esse homem vestido, essa palavra é bonita, vestido, e em perfeito juízo, esses homens disseram para Jesus: sai daqui.
sair daqui. De fato, esses homens não queriam, viu? Porque esses homens tomaram um prejuízo muito grande. Os porcos deram prejuízo. Então nós olhamos que Jesus, Ele é aquele que deixou as 99 para resgatar uma. Aleluia, Deus. Ele deixou as 99 para cuidar de uma. Ele deixou uma multidão para ir para a cidade de Gadarena, para resgatar uma pessoa. Agora a pergunta que vem à nossa mente, Gustavo, mas por que isso? Mas por que Jesus quer resgatar uma pessoa? Somente uma pessoa. Que dúvida, né? Que dúvida. Nós estamos lá, nós entendemos isso, que Jesus nunca errou nas suas escolhas. Nunca errou nas suas escolhas. E nunca vai errar. Ele deixou uma multidão para ir na cidade, para resgatar uma pessoa. A palavra fala que esse homem andava de dia e de noite. Esse homem clamava. A palavra fala que agora, esse homem agora está vestido em sã condição. Sabe aquele louco que ia para o bar em funk? Sabe aquele louco que não tinha medo de enfrentar a polícia, de enfrentar bandido, não tinha medo de entrar em favela, não tinha medo de falar? Sabe? Aquele que a sociedade odiava e não dava crédito, sabe? É esse homem que Jesus quer resgatar. Porque a palavra de Deus fala que agora, nesse momento, ele chega e fala para Jesus, fala assim: deixa eu ir contigo. E Jesus diz: não. Vai para a tua casa. Ele tinha uma casa ou não tinha? Ele tinha uma casa. E anuncia o tanto que Deus foi misericordioso para a sua vida, para contigo. Foi Ele que nos chamou, pastor. Quando nós vivíamos lá no bar, usando droga, perdido, foi Ele que nos chamou, porque Ele sabia da nossa capacidade. Ele ia nos treinar. Mas é interessante que agora, pastor, que nós temos ouvido e visto e lido a Bíblia, que Ele chega e somente fala para o seu discípulo, após a morte e a ressurreição dele, fala assim: vai e anuncia o meu evangelho. Os discípulos de Jesus foram treinados, mas esse homem não foi treinado para anunciar o evangelho. Vai e anuncie que Deus fez na sua vida. Esses homens e essas mulheres que Deus quer para anunciar. Esses homens e essas mulheres que não têm medo de nada, porque o que Deus fez para a sua vida é muito mais pouco. Por isso que Ele falou assim: olha, volta para a tua casa. Ele fala assim: eu posso até voltar para casa, mas eu não vou pregar somente em casa. Volta para a sua família, sério, mas eu não vou pregar somente na minha casa, para a minha família. A palavra de Deus que fala que Ele foi aonde? Aleluia, Deus. Aleluia. Significa 10 cidades. Deus errou nessa escolha? Nunca. Porque Ele queria um louco subisse, viu? Para gritar, para glorificar o nome dele. Porque através daquela pessoa, viu? A palavra fala, essas 10 cidades, todos se maravilharam com ele. Então Jesus, essa noite, falar para mim e para vocês, Ele não erra na escolha. Talvez hoje você olhe para você e fala assim:
Deus errou me colocando como pastor nesse lugar. Ele não é. Verdade, Jesus. Ele não é. Oh, glória. Ele nunca vai errar. Verdade, Jesus. Quem entendeu essa mensagem? Glória a Deus. Aleluia. Quem Deus. Glória a Deus. Se ele te tirou do ambiente que você estava, Eu creio. ele sabia o seu potencial, a sua capacidade. Os discípulos entendendo, é forte. Glória a Deus. Então Jesus, ele não erra nas suas escolhas. Aleluia, Deus. Amém? Amém. Quem entendeu essa mensagem? Amém.